Boa tarde, pessoal! E aí, de onde vocês estão me assistindo hoje? Aqui em Boituva tá um calor, assim, que não tá dando para sair na rua. Eu tô com vontade até de usar a sombrinha da vovó, sabe? Aquela coisa. Porque aqui tá gostoso, graças a Deus, estamos no ar-condicionado, fresquinho, mas tá muito quente hoje. Então manda um recadinho aí, se tá muito quente aí de onde você tá assistindo a gente. Bom, eu gostaria, antes de começar essa entrevista, de agradecer os nossos apoiadores, o Espaço Ângela, que produziu meu figurino, e o Fio a Fio Cabeleireiros, que produziu a minha maquiagem e o meu cabelo. Um beijo para Ângela e para Fabiana. E hoje eu estou aqui com o Rodrigo Pignataro. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Ele é doutor em Educação Física e tem os estudos, ele fez vários estudos até no doutorado, né, voltado para o desenvolvimento, o desempenho dos jovens futebolistas. Ele é professor universitário, passou por vários clubes profissionais e entre eles o São Paulo Futebol Clube por 14 anos. Obrigada por ter aceito o convite, Rodrigo. Imagina, Mariela, é uma honra, né? Eu não canso de me falar que eu estou apaixonado por Boituva e cada vez mais eu me apaixono porque, além da acolhida da cidade, as pessoas são maravilhosas e tem encaixado, está acontecendo uma sinergia muito bacana, independente se é no esporte ou propriamente na rua. Então, várias pessoas conhecidas que têm nos acolhido. É isso aí, Boituva, o hino de Boituva já fala, né? Quem chegou ficou, quem partiu chorou. E é assim mesmo, a gente fica apaixonado por essa cidade que é maravilhosa e a gente aguenta o calor, sem problemas, né? Justamente. Então, conta um pouquinho para o pessoal. Você sempre quis fazer educação física como faculdade ou foi de repente que você resolveu? Não, eu sempre quis jogar futebol. E eu venho de uma família que a base era engenharia, então desde o meu avô, meus primos, né? Inclusive eu tinha um engenheiro físico nuclear, um primo, pessoas muito intelectuais. E eu fui para esse caminho também, só que a minha família não sabia que eu tinha prestado para educação física escondido. Olha só, prestou vestibular escondido, mas acredito que pode ter sido um choque no começo, mas depois o pessoal ficou orgulhoso de você, né? Com certeza. Teve um momento da faculdade que eu olhei assim, eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu não podia mais desistir, voltar para a engenharia, então eu tive que manter pelo menos um ano para ver o que eu ia fazer da minha vida. Faz parte da crise da adolescência, né? Você entrou na faculdade com o quê? 17, 18? 17 anos, minha mãe ainda teve que assinar os documentos, e aí ela descobriu. Não, gente, muito legal. Eu conversando com o Rodrigo, descobrimos que somos conterrâneos de universidade, né? Universidade de Santo Amaro, em São Paulo, a antiga Verdade. OSEC. Tem alguém da OSEC aí assistindo a gente? A galera da OSEC sempre foi muito unida, muitas festas, muita bar. Nossa, eu não fazia parte dessa turma, Você né? não Mas fazia, né? eu era concorrido porque eu não bebia, né? Uhum. Então o pessoal falava, o Rodriguinho vai com a gente. Aí você era o amigo da vez, Eu sempre? Sempre. Olha, Mas que gostava de uma beleza. bagunça. E conta então um pouquinho da sua trajetória. Na graduação, você já estava envolvido com futebol, então? Isso, eu sempre fui envolvido com futebol, praticante, né? Como todo... Você jogava antes de entrar na faculdade. Como uma boa parte dos garotos que querem ser jogadores, sonham em ser jogador de futebol, eu fiz parte dessa turminha. Então, você tinha um sonho de ser jogador profissional? Tinha o sonho de ser jogador profissional. E eu fui até os 20 anos, o clube que eu vinha treinando era o Corinthians, e já no segundo ano da faculdade, por causa dos treinos, eu vinha perdendo muita aula. E chegou no momento que o grupo que iria disputar a Copa São Paulo daquele ano, eu não fiz parte. E para mim foi uma decepção muito grande. Mas eu já estava na faculdade e eu já jogava futsal também. E posteriormente veio a decepção do futebol e eu acabei optando, escolhendo, né? Falar, quer saber, eu vou seguir a faculdade, vou jogando futsal e vou jogando futebol society, que estava na sua iniciação. E como é que era para um São Paulino você jogar no Corinthians?
Olha, quando você está inserido, né, você acaba esquecendo essa questão do... Na época eu já estava com 20 anos, então já sabia muito o que era ser profissional e ser torcedor, né? Mas antes disso teve outras passagens de clubes que, quando eu era mais novo, eu falava, não, quero ir no São Paulo. Eu entendo que isso pode ser algo que pesa, né, para algumas pessoas. E quando que você teve a ideia de estudar aquela questão que você comentou comigo, que antes era puramente empírico, né? Os observadores técnicos diziam, esse menino vai ser um ótimo jogador, daqui a 6 anos ele vai arrebentar. E isso te chamou a atenção. Conta um pouquinho como você entrou nesse universo e como isso te motivou a estudar. Então, o futebol ele sempre foi uma paixão. Antes era o jogar pelo jogar. E voltando um pouquinho à faculdade, eu imaginava que eu indo para a educação física eu ia jogar futebol, ia fazer esporte. E ali eu fui descobrindo o quanto de ciência era envolvido nos nossos estudos, né? Que o futebol não era só uma coisa técnica, mas tinha muito estudo envolvido. Graças a Deus, eu tive bons mestres, bons tutores, ex-jogadores e, consequentemente, eram empíricos, eram apaixonados pelo futebol e pela vivência, pelo know-how, pela experiência de vida deles. Eles tinham algumas ideias, alguns pensamentos pré-determinados. E aquilo não batia muito com o que a gente estava vendo em livros. E em um determinado momento, um dos treinadores, né, virou para mim e falou, esse garoto vai ser jogador. Eu falei, mas como assim vai ser jogador? Daqui 5 anos o São Paulo vai ganhar um caminhão de dinheiro em cima dele. E isso foi se repetindo, né, ao longo do ano. E eu falei, mas como assim? Como que você sabe que vai ser daqui 5 anos? Como que você sabe que ele vai ser jogador? Porque vai. Então a resposta ela não completava, não fechava. E com isso eu fui investigando e tentando aprender, porque eu, recém saído da faculdade, não tinha experiência de jogar como aqueles ex-jogadores e agora treinadores tinham. Eu pensei, onde que eu posso contribuir? E aí eles falavam muito da questão da maturação do jovem, da criança. E era um barato, porque eles falavam para o menino tirar a camisa e olhar o pelo debaixo do braço. Eu falei, nossa, aí que eu fui me arremeter a um pesquisador de 1964, que ele fazia esse estudo da pilosidade humana e que tinha uma relação com a maturação, com a maturidade da criança. Falei, nossa, esses treinadores estão falando coisas que eles não sabem, mas que isso já vinha sendo estudado há muito tempo. Então, o Dr. Tanner ele fez um estudo com milhares de jovens e que ele apontava isso aí, não só a pilosidade, mas como a maturação, dentro da maturação sexual, o estudo da sexualidade tanto do menino quanto da menina. Era o estudo desse doutor. E aí nós estávamos trazendo para o futebol. E aí foi onde me despertou para buscar um grupo de estudo. E aí na Unicamp eu fui aceito, passei por todos os processos de avaliação, fui aceito num programa de mestrado. E isso demorou 2007 a 2010 e mais o mestrado 2010 a 2013. E o doutorado concluído agora, né? Então quer dizer que os meninos da mesma idade, se eles já estiverem com uma maturação hormonal mais desenvolvida, eles têm um maior desempenho, é isso? Isso aí. Então é assim, nós temos duas questões em jogo. Uma é a idade cronológica, é essa que nós estamos acostumados com o ano de nascimento. E aí eu tenho uma categoria sub-15, por exemplo, todos ali são da categoria sub-15. Todos irão completar 15 anos. Só que o outro ponto, o outro pensamento é a idade biológica. Então, eu tenho um garoto cronologicamente de 15 anos,
Porém, o mesmo que está na categoria pode ter 13 anos biologicamente falando, ou pode ter 17. E aí é entender esse fenômeno que não equilibra dentro de um desempenho, que não equilibra dentro de um jogo, por exemplo. E, consequentemente a isso, num processo natural de seleção, quem que vai ser escolhido? Aquele que está avançado. Então, se nós puxarmos pelos estudos de Tanner, como eu havia dito, você tem o pré-púbere, o púbere e o pós-púbere. O pós-púbere, naturalmente, ele vai ter mais força, mais velocidade, mais rendimento para chegar mais rápido ao gol, por exemplo. Então, aquele que é tardio, que é o pré-púbere, ele não vai ser escolhido para jogar. Então, você acredita que a divisão dessa classificação deveria ser por esse critério, não por idade? Num mundo ideal seria. Mas como existem os órgãos competentes que vêm da FIFA, e vamos chegar até o nosso estado, que é a Federação Paulista, seria muito complicado para eu classificar essa garotada. Eu teria que fazer exames em todo Isso mundo. Aí. E aí eu posso escolher... quando a gente fala do status da maturidade, se eu for por turn, nós vamos estar falando da maturação sexual. Se nós formos pela radiografia de punho, por exemplo, nós vamos estar falando da idade óssea. Tudo isso dentro do campo da biologia. Se nós formos para a sua área, nós vamos falar da maturação dentária. Se nós formos para o hormonal, então a maturação hormonal. Então nós temos seria várias frentes. Agora tem uma que é mais barata, né, que não tem custo praticamente, que é a maturação somática. É trabalhar dentro da curva de crescimento da criança. Mas mesmo assim, eu tenho margens de erro nesse caso. Entendi. Eu ia perguntar mesmo, quais são os critérios que você adotou para fazer sua tese, né? E por quê? Né? Você deu uma breve explicação, mas eu acho que é interessante você dar alguns exemplos de como são avaliados esses critérios. O doutorado, que foi recente, e ele é mais longo, né, de 5 anos, nós tivemos o apoio da medicina da Unicamp. Então, a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, através do Dr. Gil, nós acabamos fazendo... Nós temos um aparelho de densitometria óssea, é o DEX, é um aparelho que gera para nós 24 páginas de relatório por garoto. Então, a gente acaba fazendo um estudo desde da composição corporal da criança, quanto à saúde, por exemplo, de uma das vértebras. De todas as que nós temos no corpo, eu posso pegar uma específica. E a gente fez um estudo baseado no jogo reduzido, que hoje está tão em moda, com a incidência de lesão no colo do fêmur da criança. Então, imagina uma criança que está em franco crescimento, ela pode ter um problema futuro, porque está sendo muito exigido. Então, essa história do jogo reduzido. Explica o que é o jogo reduzido. Joia. Vamos pensar que nós temos um campo oficial, né? Um pouquinho mais de 100 metros, e que jogam 11 contra 11. Quando isso acontece, hoje, estatisticamente, um jogador de futebol adulto, em 90 minutos, basicamente, ele tem contato com a bola em torno de 1 minuto e meio apenas. O resto é tudo sem a bola. Quando eu reduzo o campo, vamos imaginar, vamos reduzir o campo para metade. Então, eu não tenho mais 100 metros, eu tenho 50 metros. E mantenho os 11 contra 11. Então, diminuiu-se o espaço e, consequentemente, eu toco mais vezes na bola. Eu finalizo mais, eu erro mais. Agora, vamos pensar, vamos dividir esses 50 metros em 25 e manter e diminuir o número de jogadores. Então, eu vou ter mais ainda repetições de passe, de finalização, de desarme, de roubada de bola e assim por diante, de domínio da bola. E então eu vou ter mais... E se eu mantiver o mesmo volume de jogo, ou seja, o mesmo tempo, eu posso ter um problema futuro, porque os garotos ainda não estão formados. Por isso que é importante eu conhecer a idade biológica, porque assim, o osso é o primeiro componente do corpo que desenvolve. Logo em seguida vem a musculatura, então vem os músculos.
Então, por isso que o garoto fica desajeitado na fase da adolescência, do estirão, do pico de velocidade dele, de crescimento. E aí, em seguida, vem os tendões e ligamentos. Então, isso eu preciso tomar muito cuidado. Como o quadril é cercado por vários ligamentos, e você tem, basicamente, as inserções, as origens dos ligamentos, dos tendões, então eu preciso tomar cuidado com esse, principalmente, onde causa os desequilíbrios musculares. Então, o jogo reduzido é muito usado nos treinos para que os jogadores possam treinar mais, errar mais, né, ter mais contato com a bola. Porém, você descobriu que isso pode acabar ocasionando algumas lesões. Isso. Eu vim reforçar os estudos que já haviam, só que para a população brasileira, população campineira, por exemplo. E no caso aqui do clube do último clube que eu estava, conseguimos juntar 175 garotos, mais 30 chineses. E esses 30 chineses também, a fornada está fresquinha para a gente publicar esse trabalho, porque é algo inédito assim que o mundo não sabe. E respondendo um pouquinho mais sobre a tese de doutorado, né, nesses 175 garotos, nós pudemos observar que a velocidade que ele tem fora do jogo, ela se relaciona com a velocidade do jogo, porém com a força incidindo em cima dela, junto com a composição corporal do garoto. As pessoas podem falar assim, pô, mas é o óbvio. Só que o óbvio, na prática, nem sempre tem nos mostrado isso. Então, foi um estudo muito bacana, um estudo muito interessante. Eu só não entendi a força aplicada nela. Quando eu... Vamos imaginar um exemplo clássico de ir para a academia. Então, ali você está trabalhando um tipo de força. Quando eu tenho esse garoto forte, nem sempre ele é o garoto mais veloz dentro do jogo. Essa velocidade não é a velocidade da bola, é a velocidade que ele corre. Que ele percorre, que hoje nós temos vários instrumentos, um deles é o GPS, né, que mede as intensidades de sprint, de velocidade máxima, ou então um trote apenas. Então, imagina que... Lembra daqueles testes da educação física que o professor ficava com o cronômetro, saía do ponto zero até os 10, 20, 30, 50, 100 metros? Lembro com certo pesar das minhas aulas de educação física. Então, às vezes, eu tenho o garoto que ele é muito veloz nessa linha, nessa reta, mas no jogo ele não transmite isso, porque envolve vários outros elementos, principalmente os de mudança de direção, porque ele acompanha ou a bola ou o adversário marcando. Um sistema, né, na verdade. Entendi. Bom, tem muita criança que, assim como eu, não gostava, também não curte muito fazer as aulas de educação física, né? E na nossa conversa, o Rodrigo falou que existe também um questionamento, né, sobre como a educação física vem sendo ensinada nas escolas. E a gente vem num cenário geral de questionamento do sistema da escola em si, né? Um movimento de desescolarização. Como você vê essa questão da educação física? O que você acha que poderia mudar no ensino? É importante eu citar um nome aqui que foi fundamental para eu hoje ser um professor universitário. Então, são 16 anos de ensino superior. E eu tive um grande mestre chamado Antônio Carlos Gomes, foi uma das maiores referências em treinamento desportivo, é um PhD. Hoje ele ainda está envolvido com o Comitê Olímpico Brasileiro. E ele estudou na Rússia, fez o doutorado e o pós-doutorado dele na Rússia, e ele participou de 2 Olimpíadas pela Rússia e 3 mundiais pela Rússia. Então foram 9 anos se dedicando aos russos. E quando ele voltou, foi a minha primeira pós-graduação em treinamento esportivo pela FMU, ele foi um dos professores, e no módulo dele, ele ainda recém-chegado da Rússia, ele embaralhava as palavras, falava em russo, não lembrava em português mais, foi um barato. E aquele moço que fez parte do nosso atletismo e oriundo de Londrina,
ele falou assim, sabe por que eu voltei para o Brasil? Porque o Brasil é muito melhor que a Rússia. Aí eu lembro que ele falou da miscigenação, ele falou do clima, ele falou do povo brasileiro, e isso foi em 1996, janeiro de 1996. Ele olhou, minha turma tinha 16 pessoas, eu era o mais novo, tinha acabado de me formar. Ele falou assim, só que eu não vou conseguir mudar isso sozinho, eu preciso de vocês. Hoje vocês estão nessa pós-graduação porque vocês querem algo a mais. E eu fiquei olhando, eu era tímido pra caramba. Meu primeiro trabalho na pós-graduação, eu tremi igual vara verde na apresentação. E eu lembro que ele falou para mim assim, não leia, né? Tenta falar o mínimo, mas não leia. E eu li o trabalho todo. Quase morri de vergonha, tremia. E ele veio conversar comigo e aquilo me fez refletir assim, como que eu ajudo a melhorar o meu país? E uma das questões, além de trabalhar com a criança no futebol, eu pude entrar fui convidado para trabalhar na Universidade Adventista de São Paulo e lá iniciar um trabalho falando, todos os meus garotos, todos os alunos que passarem na minha mão, esses eu vou garantir que eles vão se tornar uma pessoa melhor. Porque a conta é simples, ela pode ser utópica, porque é uma sala de aula com 60, 80 alunos, que nem todos vão se formar, mas que ali eu poderia ter a certeza que na minha mão, dentro daquela universidade, eu poderia contribuir com o profissional de educação física, que ele sim estaria com as crianças, de um universo que não competitivo, mas escolar. Então eu falei, eu preciso ajudar, essa base é uma expansão. É como uma vela, quando você acende numa procissão, você acende a vela e ela vai iluminando. As pessoas vão acendendo a vela de uma... Quando você vê, está tudo iluminado. Essa era a ideia. Isso, né? Aí. Eu acredito muito nisso. A mudança, na verdade, ela começa dentro da gente, através do ganho de consciência, né? Então, você identifica o que tem que ser mudado e, a partir daí, você joga a sua ideia para as pessoas que estão mais próximas de você e, assim, você nunca sabe onde vai chegar, né? E, Mariela, são 25 anos de futebol profissional, 16 de universidade, passei 15 anos dentro da Rede Globo de TV. Em nenhum momento, antes de uma aula, antes de um treino, antes de qualquer trabalho, eu deixei de consagrar minha vida para que eu fosse instrumento para essa juventude, para que eles pudessem ver um professor assim, que seja iluminado, para que eles falem, pô, quero ser igual. E hoje, graças a Deus, eu tenho o feedback de vários garotos que não foram profissionais de futebol, mas são profissionais de educação física. O testemunho deles professor, eu via no senhor, eu queria ser igual. Se inspiraram em você, né? Então, e sobre ensinar a educação física nas escolas? Você acha que o sistema teria que mudar um pouquinho ou não? Esse é um ponto que nós precisamos ficar atento, pais. Tudo evoluiu. A tecnologia, a engenharia, a medicina, a própria educação física. Agora, o meio que faz isso é que está sendo o grande problema. Porque se tudo evoluiu, a gente tem uma concorrência muito grande que é essa tecnologia. Ela é boa, mas ao mesmo tempo ela é muito mais gostosa do que uma aula de educação física. Os famosos videogames, por exemplo, tablets, celulares. O profissional de educação física, se ele não for extremamente criativo e ele ser um agente transformador do ambiente, ele não vai ter o apelo da criançada hoje. Então, assim, vamos dar o exemplo de um ano letivo dentro da educação física. Eu tenho 4 bimestres. A estrutura básica de 4 bimestres, e aí eu transfiro 4 bimestres para 4 modalidades. Tão conhecido como Quarteto Fantástico: basquetebol, futebol, o voleibol e o handebol. E aí eu divido esse meu ano letivo nessas modalidades a cada 2 meses. Então eu vou dar futebol 2 meses, handebol 2 meses. Então isso se tornou praticamente uma regra. Só que a grande questão é como eu vou desenvolver as minhas crianças em minha aula
utilizando esses esportes. Então, eu estou tentando inverter o processo. O esporte ele tem que ser o meio e não o fim. Então, quando eu coloco futebol nos 2 primeiros bimestres, eu vou lá para ensinar futebol. Não. Qual é o objetivo? Primeiro eu preciso fazer um planejamento que eu tenha os objetivos claros e as metas. Eu não posso entrar na educação física achando que eu vou tornar alguém atleta. Mas quando nós falamos em formação integral da criança, me basear e garantir que essa criança vai ter uma base motora rica. O que isso implica? Quanto mais rico motoramente, mais inteligente eu posso ser. Uau! Mas eu conheço um gênio que é descoordenado. Ok, é exceção à regra. Me lembra muito aquela história da tia que fumou até os 80 anos e sempre fumou, então ela não morreu. E não teve câncer, Isso então aí. Posso fumar e beber, exceção. que eu não vou ter câncer também. Não tem nada a ver. Isso aí. Agora, ninguém garante que se ela não fumasse, ela poderia ter vivido até os 100. Então, são coisas que... A vida não é feita de garantias, mas a ciência traz evidências para a gente se Isso nortear. Né? A gente está cheio de hipóteses e a gente estuda essas hipóteses para concretizar. Então, voltando, como que eu garanto que essa criançada vai ter uma multilateralidade, uma base motora rica, para que ela se torne uma pessoa melhor? O que é multilateralidade? Todos nós temos uma lateralidade. Quando eu falo de lateralidade, você escreve com a direita ou com a esquerda? Aí a pessoa vai falar, eu escrevo com a direita, legal. Normalmente, a direita ela vai ser mais desenvolvida que a esquerda. Chuta com a esquerda ou chuta com a direita? Normalmente, uma delas vai estar mais desenvolvida. E aí eu posso citar vários exemplos, um deles a mama da mulher. Tem uma que é de um lado maior e outra menor. Por quê? Por causa da musculatura que é mais trabalhada, é mais exigida no seu cotidiano, no seu dia a dia. Isso acontece com as pessoas caminhando, uma perna, o quadríceps, a coxa é mais forte que a outra, tudo isso é natural. Nós que somos do treinamento, nós precisamos identificar isso. Se uma está mais forte que a outra, eu preciso equilibrar, porque senão é lesão. Então, eu preciso entender isso, senão é lesão. Então, a multilateralidade é você conseguir caminhar. Eu vou citar um exemplo tão conhecido: caminhar chupando cana e assobiando. Então, um exemplo assim: o que eu consigo fazer de tarefa com uma complexidade muito maior? Coordenando vários movimentos ao mesmo tempo. Vou citar um exemplo também básico da educação física, que imagina você caminhando do ponto A ao ponto B, com um bambolê na mão, rodando no seu braço direito ou seu braço esquerdo, ou até mesmo na cintura. Mas você tem que se deslocar até lá. E se eu colocar 2 obstáculos, você consegue desviar? Então isso a gente pode chamar de multilateralidade. O quanto eu desafio as crianças, e aí eu posso usar minha criatividade. Eu lembro muito quando eu dava treino para garotos de 4 a 8 anos. Era uma delícia. Porque eu colocava obstáculos e falava para eles que tinha um monte de jacaré. Então, eles viviam os jacarés ali. Então, eles não podiam errar ali. Mas era uma farra, né? Porque... Agora, o quanto nós estamos fazendo isso dentro da educação física? Eu estou falando de um universo chamado futebol, numa escola de futebol, por exemplo, e o quanto que a minha educação física está fazendo. Eu destaco um outro probleminha. Quando eu vou para o clube, a legislação só me permite alojar os garotos com 14 anos. O que aconteceu dos 14 para trás é a educação física que tem que fazer. E os garotos estão chegando para o futebol já especialistas e pobres motoramente falando. E você falou bastante também sobre o porquê ensinar o futebol, ou seja, qualquer outro esporte, né? E o que está por trás dessa sua fala? O que você acredita que seria o mais importante de ensinar para as crianças usando o esporte como meio e não como fim? Isso mesmo. Quando eu mencionei isso com você, a educação física ela é tão rica na sua base, nos seus objetivos, que às vezes ela se perde por um capricho da preguiça. Joga a bola que a coisa resolve.
Eu passo mal quando eu vejo uma criançada correndo em volta do campo ou em volta da quadra. Me dá alguns indicadores. Ou o professor não estava preparado, vai ter que montar a aula dele naquele momento, então ele põe a criançada para correr. Ou o professor está com preguiça, porque de vez eu fazê-los correr 5 minutos em volta da quadra, se não for trabalhar capacidade aeróbia, a resistência pulmonar, que ele faça qualquer outra brincadeira, que ele faça um joguinho com a criançada, algo lúdico, recreativo para eles, enquanto ele monta a quadra, enquanto ele prepara os pensamentos dele. Então, voltando, por exemplo, aos esportes, que eu possa atingir um objetivo de concentração através do voleibol, através do handebol, através do futebol. Aí não importa qual bola, qual modalidade, qual regra. O objetivo preciso, e aí relacionado à matemática, por exemplo, ao português, às disciplinas tradicionais, que a criança não tem o foco, e eu, dentro da educação física, com os instrumentos que eu tenho, eu consigo trabalhar o foco dela. Você ensina até não falar palavrão, né, Rodrigo? Isso Conta, é princípio. como você ensina os meninos jogando futebol a não falar palavrão? Para mim sempre foi muito claro a questão do amigável. E aí eu lembro dos jogos amistosos que a gente vê na TV, né? Não tem nada de amistosos, né? Amistoso, amigo, amigável, né? É uma distorção, né? Então, assim, na base, principalmente no São Paulo Futebol Clube, nós tínhamos o princípio de formar cidadãos, sempre. E a escola, o mau desempenho na escola afastava ele. Eu perdi um campeonato paulista, sub-15, porque nós decidimos afastar 7 jogadores de uma semifinal. Então, foi um caos. Acabamos sendo vice-campeões, fomos para a final, mas perdemos essa final porque nós estávamos com 7 titulares porque aprontaram na escola. Em cima disso, dentro do jogo, por exemplo, quando a falta ela é inevitável, vai acontecer. Agora, o que eu faço, a minha postura, depois desse acontecido, é que determina quem eu sou, determina o caráter. Vai lá e levanta o companheiro, errei, foi falta. Mas é o adversário, está valendo o jogo. Ok, mas foi falta, vai lá, pede desculpa. A bola, nos treinos, a bola saía pela lateral, o menino tentava, através do jeitinho, tentar roubar, que, não saiu. Não saiu, então ele tem que ser o primeiro a acusar. Treine para que a bola não saia, treine para não fazer a falta, treine para errar menos, porque errar nós vamos errar sempre, em qualquer modalidade, em qualquer momento. Então, os valores ensinados através do esporte, na sua opinião, são muito importantes. E o esporte é um meio maravilhoso de se ensinar valores para as crianças. Isso aí, é algo assim, chega a ser mágico, né? Me faz lembrar, tem um estudo do Howard Gardner, um psicólogo, que fez os seus estudos na década de 70 e 80. Ele estudou o cérebro. Então, ele criou uma teoria chamada Teoria das Inteligências Múltiplas. Porque eu cresci numa geração que, se eu não soubesse fazer matemática, eu era burro. E os padrões de avaliação de QI, eles são em cima da, lógico, matemática. O que Gardner veio falar? Que as inteligências, elas são várias, e elas são múltiplas, e elas se relacionam. Quando eu trago o esporte relacionado à lógico-matemática ou à verbal-linguística, que são as duas mais tradicionais, você sabe ler? Não sabe? Você é burro. Mas de repente essa pessoa não sabe ler, mas toca um instrumento como ninguém. Então a inteligência musical faz com que ela seja inteligente. Então, do esporte, quando eu conheço o meu corpo, existe uma outra inteligência chamada sinestésica. Quando vocês que são do relacionamento com TV, saber ler a pessoa é uma inteligência chamada interpessoal. Quando eu me conheço, é a inteligência intrapessoal. E assim vai. Gardner estudou
e criou a teoria das inteligências múltiplas baseada em sete inteligências. Hoje nós estamos com 9. E ele mesmo fala, isso foi só... o começo, e ele né? fala, eu tive sorte de criar isso. Um psicólogo extremamente capacitado, pianista, que a música gerou todo esse despertar nele, e pessoas com acidentes cerebrais foi o objeto de estudo dele durante uma década. E ele, nesse estudo, ele pôde observar um monte de hipóteses e acabou criando isso aí. O mais gostoso que ele fala, e para mim é gostoso porque eu já aplicava de uma forma sem ter o conhecimento com ele. Eu vim ter o conhecimento depois do ensino superior, já eu como professor. É que a educação, ela precisava ser focada no individual. Nosso sistema de sala de aula, que você passa o conteúdo para todos, como se todos fossem iguais, ele não deveria mais existir. Então, eu preciso passar o conteúdo para a sala, mas sabendo quem é cada um deles, cada um dos meus alunos. E no esporte é a mesma coisa. Eu passo uma teoria em vídeo ou dentro de um auditório, depois eu passo para dentro de campo, nem todos vão reagir, porque eles são diferentes. Acabamos de falar da cronologia e da biologia. Imagina numa maturação psicológica, onde o ambiente influencia tudo isso. Então, ele fala da individualização do ensino, então serve para o esporte, e da pluralização. O que ele quer dizer com a pluralização? É que existem várias formas de você aprender aquela determinada operação matemática, várias formas de você aprender a ler, várias formas de você aprender a jogar. Não precisa ser aquele sistema quadrado onde você não pode sair, até porque o jogo é imprevisível. Eu treino, já é difícil. Quando tem um adversário que também treinou, como é que eu desequilibro ele? Então, isso nós estamos falando de futebol? Não, estamos falando do esporte. E quando o esporte é individual, também acontece isso. Mas quando ele é coletivo, pior ainda. E quando tem 11 contra 11, há várias combinações e possibilidades de você chegar até a sua meta. E falando em 11, a partir de 11 anos é que os meninos começam a ser treinados numa nova etapa, né? Eles já começam a jogar para ser profissionais aos 11? Ou não? É assim, tem garoto que já quer começar antes, né? Uhum. É que assim, os estudos e os pesquisadores, eles mostram que até os 11 anos, a criança ela tem que fazer tudo. Que é isso que eu estou falando, sobre ter uma base motora rica. Então, não se prender a um esporte antes dos 11 anos. Ah, mas ele gosta muito de futebol, ok. Então, dê ênfase ao futebol, mas deixe ele nadar, deixe ele tocar um piano, deixe ele fazer um basquete ou um esporte de luta, de contato corporal. A partir dos 12 anos, aí sim o garoto se direciona, ele opta pelo um esporte. E aí a gente chama de especialização esportiva. Mesmo com 11 anos, essa especialização esportiva ela precisa ter muito cuidado para que não seja somente o esporte em si e tenha toda essa riqueza motora. Uhum. E no caso de crianças pequenas que já querem fazer aula de futebol, às vezes os pais querem, até para que essas crianças possam ter uma convivência em grupo, né, e experimentar esse espírito de grupo e até perder, ganhar, colaborar com os amigos. A partir de que idade a criança pode jogar futebol e como são feitas essas aulas para crianças pequenas? Eu gosto muito da ideia, a partir dos 3 anos e meio, essa iniciação já ao esporte, independente se é o futebol ou qualquer outro. Desde que o profissional de educação física, o professor, ele tenha plena consciência de que ali é uma atividade de socialização, é uma atividade onde ele vai aprender regras, normas, disciplinas, a hora que ele vai ter o momento de falar, a hora que ele vai ter o momento de correr, a hora vai ter o momento de esperar. Então, e que se ele entrar numa escola de futebol com 4 anos, por exemplo, que ele tenha contato com outros esportes. Por exemplo, existem várias metodologias. Uma delas chama-se, segundo Xavier, chama-se transfer. O transfer nada mais é de você estar no campo de futebol jogando voleibol.
jogando, usando todos os fundamentos do basquetebol ou do handebol, por exemplo. Estamos falando dos 4 tradicionais. Então, é com que você trabalhe dentro de uma lógica os outros esportes. Então, se você tiver consciência, conhecimento disso, que a criança entre já com 3 anos e meio, com 4 anos. O professor esteja capacitado para isso, para que ela já ela saia desse mundo virtual. Ou, pelo menos, ela não entre nesse mundo virtual. É que hoje, crianças de 2 anos já dominam um tablet tranquilamente, né? E aí, a partir dos 11 anos, muda tudo nas aulas. Não deveria mudar tudo, mas já muda na questão, é isso que você quer? Você vai para o alto rendimento? Então, a partir dos 11 anos, você já tem condições de receber uma carga de treinamento adequada para a idade, sabendo a idade biológica, principalmente, dos limites e tudo mais. Aquela questão do jogo reduzido, né, do espaço Isso, no campo, é um muda exemplo. também depois dos 11? É muito citado o futsal, né? As crianças jogam muito futsal, porque há mais contato com a bola. Então, o futsal é um belo exemplo, né? Agora, eu preciso ainda entender o quanto o futsal está sendo estudado na questão das lesões, na questão, por exemplo, do jogo reduzido, como eu falei aqui. E você me fez lembrar que tudo isso nós estamos falando da competição, mas o quão importante é a cooperação. Dentro da competição, até o meu adversário coopera para que eu seja melhor. Coopera, ele é importante ele estar do outro lado para que eu o vença. Para testar os meus limites. Isso aí, justamente. Ele é tão importante quanto somente eu treinar. Muito bom, Rodrigo. Bom, fiquei muito feliz com a sua entrevista. Achei que foi muito rica de informações. Tem alguém perguntando alguma coisa? Ovelhinha, tem alguém perguntando alguma coisa aí? Não? Então tá bom. Né? É sempre bom perguntar antes de encerrar para ninguém ficar sem resposta. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela audiência e seja sempre bem-vindo ao meu programa, Rodrigo. Adorei te conhecer, o programa, a TV Boituva, né? Já tinha contato, mas é muito bom poder contribuir, né? Continuar com aquele voto que eu fiz lá atrás de poder contribuir de alguma forma, de alguma maneira, não importa a quantidade, né? Mas sim a qualidade, de fazer com que as pessoas se tornem melhores também. É isso aí. Então, boa tarde a todos e muito obrigada pela audiência.